Tem não. Acho que a gente já pode começar a nossa reunião de oração. Nesse momento, nós vamos começar orando, né? Pedindo as bênçãos do nosso Senhor sobre este momento. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Senhor, nós louvamos ao Senhor que em meio ao movimento da cidade, o movimento das nossas vidas, o Senhor nos trouxe até aqui para implorar o Teu santo nome, para pedir, Senhor Deus. Nós nos reunimos aqui, Senhor, para louvar o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, mas também diante de Ti, de forma tão graciosa, colocar os nossos pedidos no trono da graça. Que privilégio precioso, Senhor Deus, junto com a congregação dos santos, orar. Nos reunirmos, Senhor Deus, diante do governador do universo que ouve o Teu povo, que cuida do povo. Nós louvamos o Senhor por este privilégio, por esta bênção, Senhor Deus, de estarmos aqui nesta noite. Glorificamos o Teu santo nome por isso, Senhor Deus, e rogamos que o Senhor ouça as nossas orações, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E por amor, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Irmãos, para dar início ao nosso estudo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler especificamente o verso 22. Dê ouvidos com atenção à leitura da palavra do nosso Senhor. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Continuemos o verso 23. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Verso 24 diz o seguinte: e os que são de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Novamente o verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência. Paciência. E é este o tema que nós vamos tratar nesta noite. Paciência. É um tema muito importante, é um tema que algumas pessoas conversaram comigo quando viram que eu ia tratar, porque nós vivemos numa época impaciente, nós vivemos numa época em que, por causa da tecnologia, né, uma das causas dessa impaciência é a tecnologia, a velocidade da informação que nós recebemos e que nós mandamos, nós temos nos tornado um tanto impacientes. Quão rápido nós recebemos qualquer informação num troço pequeno desse que é o celular, que fica nos nossos bolsos. Né? E nossa paciência, que já era pouca, agora está internado no hospital, prestes a morrer. E cada dia essa paciência diminui. Deixa eu ilustrar essa verdade, meus irmãos. Há um tempo atrás, né, eu acho que a maioria aqui experimentou isso, a forma de você consumir, né, o entretenimento audiovisual era no rádio ou na televisão. Você ia lá, ligava a sua TV, e se o programa fosse muito bom, era 5 minutos de programa e 5 minutos de propaganda. Você tinha que esperar todas as propagandas para assistir 5 minutos de programa. Era muita propaganda, pouco programa.
E hoje em dia, né, você com o seu celular na sua mão, você abre sites, YouTube e tudo mais, e tem preguiça de assistir 5 segundos de propaganda. 5 segundos logo no início do vídeo. Mal suportamos esses 5 segundos. Antigamente, as pessoas exerciam a paciência, por exemplo, quando queriam se comunicar com outras pessoas. Isso, nos tempos já mais antigos, que talvez alguns experimentaram aqui também, vocês enviavam cartas que demoravam semanas para chegar, aí a pessoa recebia a carta, respondia a carta que demorava dias, e enviava a carta que demorava semanas para voltar para você. Era demorado o processo. Hoje em dia, você abre um aplicativo, manda uma mensagem para alguém, ela recebe no mesmo momento, e quando ela recebe a mensagem, ela está respondendo, já aparecem os 3 pontinhos da resposta. Você já vê como ela está digitando, quando ela está digitando. Que impaciência! Quando tudo virou tão urgente, a pessoa não responde, você liga, tudo se tornou urgente, tudo que não era urgente, do nada se tornou tão urgente. Quando eu lembro de impaciência, me vem logo à mente a minha própria imagem. Né? No micro-ondas, antigamente a gente botava a comida no fogão e tinha que esperar horas para requentar, 30 minutos. Hoje a gente tem preguiça de esperar 2 minutos do micro-ondas. Quantas comidas eu comi que por fora estava quente e por dentro estava frio, porque eu estava com preguiça, impaciente de botar 1 minuto a mais no micro-ondas. Quantas comidas assim eu já comi. Nós perdemos não só a paciência na nossa época em coisas triviais como essas que eu falei. Nós perdemos a paciência em coisas essenciais. Por exemplo, a nossa cultura ela é bombardeada de conteúdo sexual. Todo lugar que você vai, todo lugar que você visita, nunca foi tão acessível a sensualidade. E cada vez mais as pessoas têm sido impacientes. Antigamente, esperar até o casamento era uma virtude. Até muitos descrentes concordavam que isso era uma virtude. Hoje é um absurdo. Hoje você é zombado se você ter domínio próprio e paciência de esperar até o casamento para ter o que é próprio do laço de marido e mulher. Nossa cultura tem sido impaciente não só nas coisas triviais, tem sido impaciente nas coisas essenciais. Paciência nos nossos dias deixou de ser uma virtude e passou a ser burrice para muitos. Paciência deixou de ser uma virtude e a impaciência começou a ser louvada. A impaciência começou a ser louvada. Estranho, né? Até pouco tempo atrás, a paciência era louvada, hoje a impaciência é louvada. Mas a Bíblia, ela traz uma imagem do que é paciência de forma muito clara, muito diferente da nossa cultura também. Por exemplo, quando Eva deu à luz a um filho, a Caim, eu não sei se os irmãos se lembram, mas ela diz, eu dei à luz a um homem do Senhor. Ela pensou por um momento que Caim era o Messias prometido. Se lembra? Em Gênesis 3,15 foi prometido o Messias. Logo depois ela tem um filho. E ela pensa que Caim era o Messias. Eis que dei à luz a um varão do Senhor, ela diz. Mas não, e sabemos, claro, que muito pelo contrário. Ela teve que pacientemente esperar anos e anos, séculos e séculos de vida inteira, sem ver a promessa sendo cumprida. Também aconteceu com Abraão, nosso pai Abraão, o pai da fé. Ele recebeu de Deus a promessa de que ia ser pai de muitas nações, pai de muitos povos. Mas o que acontece? Sara ri. Como assim, Senhor? 27 anos sem ter filho. Depois da velhice. 27 anos ele esperou. 27 anos para o cumprimento da promessa. O início do cumprimento. Porque a promessa de ser uma grande nação foi cumprida anos e anos depois.
Quando Deus estava na terra prometida com seu povo, uma das primeiras grandes cidades que o povo teve que tomar era Jericó, era a entrada na terra prometida. Deus podia destruir Jericó assim, meus irmãos, Deus podia dar Jericó na mão do povo, mas o que Deus ordena? Vocês vão rodear Jericó por 7 dias. Deus podia dizer, toma aqui, está aqui seu inimigo, derrotado. Mas Deus não faz isso, Deus diz, vocês vão rodear por 7 dias, e o povo de Israel teve que esperar 7 dias. Fora os 40, fora tantos dias e anos de espera para conseguir a terra prometida, a promessa da terra prometida. Muito tempo. Muito tempo. E quanto tempo mais o povo de Israel teve que esperar para o advento de Cristo? Que paciência esse povo teve que ter. No Salmo 13, nós temos, por exemplo, Davi, o rei Davi, falando o que ele repete muitas vezes: até quando, Senhor? Até quando esconderás de mim o rosto? Até quando esquecer-te-ás do seu povo? Milênios esperando Cristo prometido, tudo necessitando de paciência. Ele chegou a um ponto de espera que achou até que Deus tinha o abandonado. O profeta Abacuque, ele olha para Israel e a única coisa que ele vê é pecado, maldade e sangue derramado e juízo. E ele também clamou: Senhor, até quando eu vou ter que esperar? Até quando a paciência vai ter que ser exercida? E não só no Antigo Testamento, meus irmãos, mas no Novo Testamento também, Apocalipse diz que o sangue dos mártires, eles clamam, gritando: quando, até quando, Senhor, ficarás sem me vingar? Até quando eu não vou ser vingado? Então, meus irmãos, as Escrituras apresentam uma imagem completamente diferente. Nós vemos o povo de Deus desde o Antigo Testamento. Uma das características desse povo é exercer a paciência. Uma das características desse povo é esperar. Mas não só isso, não só isso. Não era uma paciência qualquer, não era uma paciência de semanas, enviei uma carta e vou receber. Eram anos e anos e anos de espera. E agora você entende que paciência não é um fruto do Espírito simplesmente porque você precisa aprender a esperar mais 1 minuto sua comida ficar pronta no micro-ondas. Não é esse o fruto do Espírito. Não diz sobre isso, também diz um pouco sobre isso, mas não sobre isso simplesmente. Paciência é uma virtude de vida ou morte. Paciência diz se você vai ou não conseguir esperar pelo Senhor. Novamente, não é uma virtude para ser exercida simplesmente em coisas triviais. Comida no micro-ondas, mensagem no WhatsApp, vídeos no YouTube. É uma comida, é uma virtude para ser exercitada na nossa vida como um todo, esperando pelo Senhor. Esperando pelo Senhor. Para tratar desse assunto, à luz das Escrituras, nós vamos dividir em 3 pequenas partes, irmãos. Primeiro, nós vamos dizer o que é paciência. Vamos definir o que é paciência. Segundo, nós vamos encontrar o local, o lugar onde nós podemos enxergar a paciência de forma física. E terceiro, eu quero trazer algumas práticas, alguns usos de como manifestar a paciência na sua própria vida. Então, primeiro, fundamental, o que é paciência? A gente precisa aprender o que é paciência para saber como aplicar. Não adianta nada a gente tentar aplicar algo que a gente não entende. Então, a gente precisa delimitar o que é paciência. Eu trouxe 2 definições, um de um puritano e outro de um holandês reformado antigo. Primeiro, de Thomas Goodwin, ele diz que paciência é uma constante persistência, seja para fazer a vontade de Deus sem desfalecer, ou para sofrer a vontade de Deus com submissão. Seja para fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser pacientes, seja para sofrer a vontade de Deus com submissão, tranquilidade e alegria até o fim dos dias de um homem. E assim considerando, você vai ver aqui que a paciência diz tanto ao fazer quanto ao sofrer.
E a segunda definição é de Wilhelmus Abrakel, né? Um teólogo reformado do século XVI, que ele disse o seguinte, que a essência da paciência consiste na perseverança voluntária durante a aflição, provação, durante a espera, com compostura, alegria e confiança. O reformador diz o seguinte: aflições e provações, veja que belo, não agitariam o coração da forma que a tempestade agita o mar. Não seria isso que a aflição faz, agita o coração como a tempestade agita o mar? Mas na paciência, uma alma paciente, a alma paciente, ela se coloca acima das ondas, das provações, fazendo com que essas ondas passem e não atinjam o coração santo. Então a alma paciente é como uma praia calma, onde as ondas morrem antes mesmo de chegar à sua costa. A alma paciente, ela é como uma rocha que, em meio às muitas ondas, ela permanece imóvel, ela não se abala. Em Salvador, né, na Bahia, tem um forte que eu particularmente gosto muito, que é o Forte São Marcelo, 300 metros da costa. É uma construção rochosa que fica 300 metros para dentro do mar. Ondas altas batem em certas épocas do ano, ondas que parece que vai dominar o forte inteiro. E claro que essas ondas batendo desgastam o forte. Mas em 350 anos, irmãos, ele não se moveu 1 centímetro sequer. O Forte São Marcelo não se moveu nem 1 centímetro sequer. E assim é a alma que passa pela provação, mas é paciente. As ondas vêm, bate, pode machucar, mas não move. Permanece estável, com compostura, alegria e dedicação em esperar pelo Senhor. Nada vai desabar vai fazer desabar uma alma paciente. Então, Abrakel, ele traz essa imagem poderosíssima da paciência como uma rocha em meio à tempestade. Assim como as ondas da tempestade, nossa vida, as circunstâncias, elas se elevam contra nós. Veja, a nossa cultura nos diz que nós devemos ter a satisfação da nossa vontade agora. O nosso coração diz que nós devemos ter a satisfação agora. A nossa vida e as circunstâncias se elevam contra nós como ondas arredias. Mas as Escrituras dizem, não é assim. Nós devemos ser pacientes, temos que esperar pelo Senhor, pela vontade do Senhor. As coisas não são assim. Nossa perseverança, então, em esperar pelo Senhor, faz com que nós sejamos como rochas imóveis, quando as circunstâncias da nossa vida se levantam como ondas terríveis no mar. Paciência em nossos corações nos tornam rochas imóveis, quando as circunstâncias das nossas vidas se levantam como ondas no mar. Mas se a paciência ela é um fruto do Espírito, meus irmãos, eu pergunto, se ela é um fruto do Espírito, como é que nós podemos ver descrentes pacientes? Como é que nós podemos ver descrentes, homens pacientes? Eu acredito que você conhece amigos, eu mesmo tenho amigos que são descrentes, são as pessoas pacientes, pacíficas, tranquilas, nada abala essas pessoas. Pois bem, há uma diferença entre a paciência bíblica, há uma diferença entre a paciência que é um fruto do Espírito e há uma diferença entre a paciência que nós encontramos em descrentes. É importante, então, nós distinguirmos, né, o que é o fruto do Espírito e o que é essa paciência que nós encontramos nos descrentes. A paciência dos descrentes, dessas pessoas que você conhece e que são pessoas que não se abalam em qualquer aflição, antes são pacientes, ela vem de si mesmo, ela é dirigida a si mesmo. O objetivo da paciência do descrente não é trazer glória para Cristo, não é trazer glória a Deus. A meta da paciência do descrente é sobreviver. Nós vivemos num mundo quebrado pelo pecado, não é verdade? Nós vivemos num mundo que foi amaldiçoado por causa do pecado. E às vezes a paciência, meus irmãos, é um instrumento poderoso de sobrevivência. Imagine se você vivesse sua vida impaciente.
Só seu coração seria destruído e certamente suas chances de infarto aumentaria muito. Então a paciência para um descrente é uma virtude que traz boas consequências para a vida dele. Ele vive para ele. Então ele tem que ser paciente para cuidar do corpo, para cuidar da mente, para não enlouquecer nessa vida. Então até um descrente pode ter paciência. Imagine, irmãos, um assassino de aluguel, né? Que é contratado para assassinar um membro do Congresso, por exemplo. Não vai ele ter paciência? Não vai ele observar por um tempo e depois agir? A paciência sem Deus vem de si mesmo, vem de dentro e para dentro. Vem de si para si, parte de mim para a minha proteção. Enquanto isso, a paciência cristã, ela emana diretamente de Cristo, por meio do Espírito Santo. Ela é um fruto de quem? Do Espírito. Ela vem do Espírito. A paciência não vem de dentro, vem de fora. A paciência não vem de mim, vem de Deus. E qual é o objetivo último dessa paciência? Quando nós exercitamos a paciência, nós estamos glorificando ao Deus paciente. Nosso objetivo é glorificar a Deus. Esse é o fim da paciência, trazer glória a Deus triuno. Ela vem de fora, nos muda por dentro, para parecermos mais com Cristo paciente. E depois de entrar, ela volta para fora e glorifica a Deus. Não é para o nosso benefício que nós somos pacientes. Irmãos, eu não estou aqui para apresentar uma autoajuda para vocês. Dizer, viver uma vida paciente é muito boa para você. Siga isso daí, siga esse caminho, é legal. Não estou aqui para isso. Estou aqui para dizer que a paciência, em primeiro lugar, glorifica o nosso Deus. Glorifica o Deus Trino. O fruto do Espírito, paciência, vem do Pai e do Filho pelo Espírito Santo. Vem do Evangelho do nosso Senhor. Vem do Evangelho do nosso Senhor. Importante, então, irmãos, entender o que Paulo não está dizendo aqui no nosso texto. Paulo não está dizendo, meus irmãos, Paulo não está dizendo que aqui você deve ser paciente. Não se trata aqui de um imperativo, um mandamento. Seja paciente. Eu não estou aqui para dizer para você, seja paciente, seja bom, seja longânimo. Não estou aqui para isso. Paciência aqui não é uma ordem, é um dom. É um presente que é dado de Deus, do Espírito Santo, para todos os crentes. Paulo não está aqui dizendo para você ser paciente, ser gentil, simplesmente como uma ordem. Ele está dizendo, você é isso, porque Deus te deu isso. Quando nós pensamos que a paciência é simplesmente um mandamento, muitas vezes nós começamos a tentar tanto ser paciente, a tentar tanto exercer gentileza, que acabamos nos tornando impacientes. Esse é um perigo. Ou então nós tentamos tanto ser pacientes, que a paciência passa a ser a paciência do descrente. A paciência do descrente vem de onde? Vem de dentro. Eu começo a me esforçar tanto que eu começo a puxar a paciência de dentro de mim e não procuro receber a paciência do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. Você tenta tanto achar paciência que acaba achando a paciência em si mesmo. Você procura e procura a paciência como uma ordem, como um mandamento e acha em si mesmo a fonte da paciência, e não no Evangelho, que é a fonte inesgotável de paciência. O fruto do Espírito não vem de você. O fruto do Espírito não está em seu coração, simplesmente. Ela vem do Pai, do Filho, por meio do Espírito Santo. Está enraizado em você. Quando você é convertido por Deus, todos os crentes recebem essas bênçãos, esses presentes de Deus. E a paciência é um desses presentes. É uma das manifestações da graça de Deus. A nossa habilidade em crescer nessas virtudes não vem da minha força, vem do que Deus faz por mim. Ela vem do Pai, do Filho, por meio do Espírito Santo. E só assim, meus irmãos, conseguimos crescer em paciência. Qual é a receita? Vamos falar isso mais tarde, novamente. Os meios de graça
não o meu braço, os meios de graça. Nesse momento nós vimos o que é paciência, nós vimos o que é esse fruto do Espírito, o que não é esse fruto do Espírito, como buscar esse fruto do Espírito, não está em nós mesmos e vem de Deus. E agora nós vamos mais fundo investigar o porquê Deus quer que nós vivamos essa paciência. Porque a paciência é tão importante que não é simplesmente um mandamento presente nos 10 mandamentos, dentro do mandamento não matarás, por exemplo, mas também porque a paciência é um fruto do Espírito Santo na nossa vida. E essa pergunta nos leva para o nosso segundo ponto. Onde encontramos paciência? Onde nós encontramos a paciência? E a resposta inicial, nós já falamos logo no início, logo na introdução, nossa fonte de paciência é o Deus paciente. Nossa fonte de paciência é o Deus trino paciente. É o Cristo paciente, é o Pai paciente, é a paciência do Espírito Santo. Mas como, de forma prática, nós encontramos paciência em Deus? Irmãos, abram comigo, por favor, 1 Pedro. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3:20. Diz o seguinte o texto. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Vocês conseguem ver Deus exercendo paciência no dilúvio? Está falando aqui do tempo de Noé. Deus aguardou pacientemente diante da transgressão do povo, diante do pecado do povo. Deus aguardou pacientemente. Quando nós teríamos essa paciência, irmãos? Quando é que nós conseguiríamos demonstrar essa paciência diante de tanta maldade? Deus é paciente. Vamos comigo também novamente, irmãos, abram suas Bíblias em Romanos 2, versículo 4. Romanos, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: ou será que você despreza a riqueza da bondade? Você cristão, despreza a riqueza da bondade, da paciência, da tolerância de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Paulo fala até aqui em Romanos 2,4 de como Deus vai julgar o mundo, mas não agora. Não agora. Ele não vai julgar o descrente nesse momento. Esse juízo vai acontecer. Volte comigo para o verso 2 um pouco. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo as verdades contra os que praticam tais coisas. O juízo sobre o ímpio vai vir. É prometido. Virá. Mas Paulo, no versículo 4, vai dizer: Deus é paciente. Você despreza a riqueza da paciência de Deus. Não só os descrentes, mas nós somos exortados com a paciência de Deus. É comigo e com você. Deus exerce paciência. Deus é paciente conosco. E se Deus fosse impaciente, quanto tempo eu ficaria vivo? Aqui mesmo eu morreria e fulminaria, meus irmãos. Todos vocês. Todos nós, se Deus não fosse paciente conosco. Pais, eu tenho certeza que em muitos momentos na sua casa a sua paciência está por um fio. Principalmente quando seus filhos passam dos limites. Por que eles fizeram isso de novo? Porque eu disse para eles não fazerem. Eu disse para não brincarem na sala. Então, bum, tudo explode, tudo quebra.
e você estoura desproporcionalmente na impaciência. Deus é um Deus de paciência, não só com os descrentes. Deus é um Deus de paciência com você, com os filhos dele. Ele tem paciência e longanimidade. Tanto que Deus não nos disciplina no furor da sua ira. Deus não nos disciplina no ápice da sua ira. A forma que Deus nos disciplina é como um pai cuidadoso, é como um pai amoroso. Ele trabalha conosco, Ele vai nos convencendo, Ele trabalha em nossos corações com parcimônia, com gentileza, mansidão, nos conforma à imagem do seu Filho. Quando nós pecamos, nós sentimos às vezes a dureza da sua mão, mas a dureza de um Deus paciente, de um Deus que, se fosse impaciente, todos nós estaríamos mortos. Pais, como vocês tratam seus filhos? Como vocês tratam os seus filhos? Vocês aprendem a tratar os seus filhos com um Deus paciente, longânimo e misericordioso. Até a dureza da mão de Deus é calculada para que seja para o nosso bem. Calcule com paciência a dureza da sua mão para que seja para o bem do seu filho, não para extravasar a sua ira, a sua raiva. Dizer que Deus tem paciência conosco é a mesma coisa que dizer que Cristo, Ele é a paciência. Cristo é a encarnação da paciência. A Dr. Fesco diz que a paciência de Cristo, inclusive, pode ser vista desde o Antigo Testamento. Por exemplo, Jó. Veja o livro de Jó. Jó sofreu profundamente e dolorosamente. E ainda assim, ele esperou pacientemente pela resposta de Deus aos seus muitos questionamentos. Você já deve ter ouvido a frase que é bem comum, né? Essa pessoa daí tem a paciência de Jó. É muito comum nós ouvirmos por aí essa frase. Essa pessoa aí tem a paciência de Jó. E realmente é uma das paciências mais sublimes da Escritura. Perdendo talvez somente para Jesus Cristo. Perdendo só para Jesus Cristo. A quem Jó aponta? A paciência de Jó é um tipo da paciência mais sublime do Cristo sofredor, que perde tudo e ainda assim não blasfema o seu Senhor. Cristo tem uma paciência muito maior e mais perfeita do que a de Jó. Fesco, ele continua o raciocínio dele dizendo que o exemplo de Cristo em seu ministério terreno também é rodeado de paciência. Ele manifestou essa paciência de diversas maneiras. Primeiro, por exemplo, ele se revelou apenas na plenitude dos tempos. Vocês sabiam, irmãos, que Cristo teve que esperar 30 anos para se revelar? Quanta paciência! Quanta paciência no nosso Messias! O Deus nasce de uma virgem e em 30 anos ele é uma criança normal, fazendo coisas normais, trabalhando na carpintaria do seu pai José. Quanto tempo! Quanta paciência teve nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não iria se revelar, a não ser que fosse na plenitude dos tempos. E ele esperou 30 anos para começar o seu ministério terreno. Que paciência. Abraão esperou 27 anos. Cristo esperou 30 anos. Pacientemente para exercer seu ministério aqui na terra. E eu aqui agoniado para fazer as coisas que eu tenho para fazer. E eu aqui doido por causa de 10 ou 20 minutos. Eu chego de manhã cedo na escola em que dou aula, e os alunos começam a demorar de chegar, e a gente perde 10, 15 minutos de aula. Eu fico agoniado, me remexendo dentro de mim por causa de 10, 15 minutos, impaciente. Cristo esperou 30 anos. Sem perder a paz, sem perder a alegria, sem perder de foco a sua missão como Messias, trabalhando para o seu pai José na carpintaria. 30 anos o nosso Salvador. Percebam a paciência de Cristo também no ensino com os seus discípulos. Como professor também, eu repetia muito para os meus alunos, né? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, não existe pergunta besta. Né? Não pense que sua pergunta é besta, porque não existe pergunta besta. Jargão de professor, né? Existe pergunta besta sim, claro que existe pergunta besta. Rapaz, tem muita pergunta besta que eu ouvi nesse último ano, que não dá nem para anotar aqui em uma folha de caderno.
Mas, claro que a gente quer responder todas as perguntas. Eu nunca me recusaria a responder nenhuma pergunta. E nem zombaria de alguém por causa de uma pergunta, seja qual for a pergunta mais besta possível. Meus irmãos, eu garanto que existem muitas perguntas bestas, que às vezes até mexe com o nosso coração, mexe com a nossa paciência, a gente se torna impaciente. Volte para Cristo em todo o seu ministério como professor. Todo o seu ministério como professor, ele teve que ouvir perguntas bestas dos seus discípulos. E ainda assim ele foi paciente. Cristo disse, por exemplo, cuidado com o fermento dos fariseus. Os discípulos, assim, olhando um para o outro, começam a perguntar, será que Cristo está falando do pão? Ele teve que ouvir muitas perguntas bestas e Cristo explica essa questão. Cristo ressuscita, passa anos ensinando seus discípulos, ressuscita. E quando eles encontram Cristo, eles perguntam, Senhor, é agora? É agora que o reino de Israel vai voltar a ser restaurado? Vai ser restaurado? Meus irmãos, quanta pergunta besta. Eu me lembro quando eu era criança perguntando para o meu pai, 1 quilo de lasanha pesa o mesmo que 1 quilo de pedra? E na minha cabeça não fazia sentido isso é uma pergunta besta. Cristo teve paciência para explicar cuidadosamente para os seus discípulos, de forma tão cuidadosa, o que talvez eu e você, nesse momento de impaciência, talvez nós diríamos alguma ironia piedosa, né? Nesse momento. Tá falando de pão mesmo. Não, Cristo de forma tão paciente respondeu os seus filhos, os seus discípulos. Tão manso, tão amoroso e paciente do nosso Senhor. Cristo era paciente com a multidão, com as multidões que o perseguiam. Não é incomum nós vermos, na nossa época pós-moderna, paparazzi seguindo celebridades. Não existe um minuto de paz na vida dessas celebridades, né? Elas vão para o restaurante, vai muita gente, muitos paparazzis. Elas vão para qualquer lugar e eles seguem uma multidão. Por isso que não é raro nós vermos histórias de pessoas, celebridades sendo grosseiros com os paparazzis. Não é incomum nós vermos, por exemplo, pessoas quebrando câmeras de paparazzis, políticos, celebridades, atores, cantores, todas as pessoas. Cristo também foi seguido por todo lugar que ele ia. Cristo foi seguido por milhares de pessoas, 5.000, 6.000, muitas multidões e multidões chegavam perto de Cristo, queriam tocar a veste de Cristo, e aí começava a gritaria do lado de Cristo, Senhor, me cura, eu estou com isso, Senhor, cura minha filha, Senhor, responde a minha pergunta, Senhor, me dá pão que eu estou com fome. Cristo foi mais cercado do que todas essas celebridades e ainda assim foi paciente. Nós não vimos uma história de Cristo sendo grosso com essas multidões. Nenhuma história antes. Cristo alimentava, cuidava, curava. Cristo é o exemplo máximo de paciência. E Cristo, sendo o Senhor justíssimo, foi acusado. Não foi acusado por pessoas justas, foi acusado por homens maliciosos, malignos, mentirosos, que acusavam Cristo à torta e à direita, blasfemando até. Vocês se lembram daquele episódio em que os homens, diante do milagre de Cristo, do rei prometido, chama ele de Satanás? Será que ele não está fazendo isso pelo maioral dos demônios? Nesse momento, irmãos, por um momento, imagine, você é o rei. Você é o rei. E as pessoas chegam diante do rei e começam a zombar de você, de chamar de demônio. Na nossa impaciência, talvez, quem sabe, nós responderíamos, você sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Eu sou o filho do Deus vivo, em carne. Como você ousa me chamar de demônio? Como você ousa? Sabe quem eu sou? Essa seria a nossa resposta. E ainda assim, Cristo esperou pelo tempo que o Pai determinou para a vindicação. Cristo não foi grosso. Cristo não foi impaciente. Cristo não foi impaciente. Essa é a maravilhosa verdade, meus irmãos. Essa é a maravilhosa verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo é paciente, nos ensina
a ser paciente. Quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor, o amor e paciência que Ele teve conosco, o amor e paciência que Ele teve com seus discípulos, não é uma vergonha quando nós vemos a nossa própria impaciência, quando nós vemos os exageros que nós cometemos com as pessoas ao nosso redor, principalmente com a nossa família, nossos próximos. Não é uma vergonha. O Dr. Fesco, ele diz que ele costuma orar dessa forma: Senhor, Tu que és tão paciente comigo e com seus filhos, ajuda-me a ser paciente com os filhos que Tu me deste. Ajuda a ser paciente com a minha família e com aqueles que estão ao meu redor, que eu possa demonstrar exatamente a paciência que o Senhor demonstrou comigo, em Cristo Jesus. Olhando para Cristo, olhando para a paciência de Deus, nós temos de reconhecer quão nojenta e podre é a nossa impaciência. Quão podre é a nossa impaciência. E também percebam que quando nós somos pacientes, nós não somos pacientes simplesmente para o nosso bem, mas nós estamos refletindo aquele que foi paciente conosco antes de nós. Nós estamos refletindo um atributo maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a imagem visível do Pai. Portanto, ser paciente é refletir a imagem de Deus. Vocês conseguem entender quão bonita é essa virtude da paciência? Quando você é paciente, você está imitando um atributo de Deus, você está imitando Jesus Cristo. Quando o mundo diz para você ser impaciente, você é paciente, você está manifestando a imagem do Cristo cruciforme, daquele que veio ao mundo e manifestou a sua paciência para comigo e para contigo. Terceiro ponto e último, eu gostaria de demonstrar 3 breves momentos, em que nós podemos manifestar essa paciência de forma prática no nosso dia a dia. Na verdade, são 4 momentos. Primeiro, irmãos, sejam pacientes, exerçam esse dom que Deus te deu contra os seus muitos pecados. Sabe por quê, irmãos? Porque a tentação, quando Satanás chega para você com a tentação, sabe qual é a promessa que ele faz? Você vai ter prazer agora. Você vai ter esse prazer agora. Jovem, você que luta contra os pecados sexuais, essa é a promessa que Satanás te faz. Você vai ter prazer agora. Exerça a paciência, espere, porque há prazeres muito maiores nos céus para você, reservado, guardado, mansões guardadas no céu, para quem tem paciência, para quem espera, para quem diz não para o prazer agora, para receber o prazer futuro. Quanta bênção! Jovem, Deus preparou uma esposa para você se deleitar na sua esposa. Não procure, tenha paciência, porque esse dia vai chegar, se for da vontade de Deus. Paciência, exerça paciência, Deus vai suprir suas necessidades até o cumprimento da promessa de prazer nos céus. Deus vai suprir. Paciência. Segundo, no sofrimento, no luto, tenha paciência, meus irmãos enlutados. Como é necessário ter paciência. Se lembrem de Jó, do sofrimento de Jó. Jó perdeu tudo, perdeu filhos, riquezas. Ele não demonstrou o luto pesado no coração. Ele não demonstrou tanta preocupação em receber essas notícias. Ele sabia onde seus filhos estavam. Mas o que ele faz? O que lemos sobre ele no capítulo 1? No fim do capítulo 1, Jó diz: o Senhor Deus deu e o Senhor tirou. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Jó foi paciente e convida você também a ser paciente no seu luto. Paciência no luto é uma das formas mais puras de submissão à vontade de Deus. Em tudo isso, diz o fim
do capítulo 1 de Jó. Jó não acusou Deus insensatamente. Tenha paciência no luto. Se quem você perdeu for cristão, paciência. Falta pouco para vocês se encontrarem de novo. Falta tão poucos anos para você também, para o mesmo lugar que essa pessoa foi. E viver a eternidade com ela. Paciência. Não joguem fora o plano de Deus maravilhoso para a sua vida por causa de impaciência, tristeza e luto. Você vai reencontrar a pessoa que você tanto ama, que faleceu. Paciência, falta pouco. Falta pouco. Terceiro, paciência, meus irmãos, ela é contrária à inveja e ela é amiga do contentamento. Veja só, meus irmãos, a paciência resolve os dois problemas. O diabo, quando ele foi tentar Jó, o que ele disse? Senhor, tira tudo dele, que ele vai blasfemar o Senhor na sua face. Satanás, inclusive, era um péssimo profeta. Estava tentando aqui ser um profeta, mas é um péssimo profeta, né? Errou tristemente. Mas ele estava certo de que Jó iria amaldiçoar a Deus. Foi enganado. Em vez de blasfemar o Senhor, Jó abençoou o Senhor, contente com Deus que ordena todas as coisas. Foi essa a disposição do coração de Jó. O Senhor me deu, não é direito seu tirar, Senhor. Nos seus planos eu sou paciente. Quando nós somos pacientes, nós somos contentes. Nós nos contentamos com a vontade de Deus. Nós nos contentamos em esperar 7 dias antes de entrar em Jericó. Nós nos contentamos em esperar 27 anos, como Abraão, para ver a promessa sendo desvelada. Nós nos contentamos. Paulo diz, irmãos, nós apóstolos, discípulos de Cristo, não somos honrados de dinheiro, nós não somos honrados de lugar na sociedade, nós somos os menores, nós somos condenados à morte. Vós sois honrados, ele está falando aqui aos Coríntios, vós sois honrados, mas nós somos desprezados. Nós, apóstolos, passamos sede, fome, andamos nus, somos açoitados, não temos morada certa, trabalhamos, labutamos sendo insultados, abençoamos sendo perseguidos, suportamos, sendo difamados, nós suplicamos, sendo considerados como a escória do mundo, somos o rejeito de todas as coisas, até hoje somos escória. O apóstolo Paulo falou, eu não tenho nada, e ainda assim ele não sentia a menor inveja da prosperidade dos ricos. Sabe por quê? Porque quando ele olhava para a glória de Deus, para o glorioso plano de Deus, ele tinha paciência, porque ele sabia que a glória que haveria de vir transformava todas as bênçãos e riquezas da terra como refúgio. Tudo é refúgio comparado com a glória eterna que haveria de vir. Essa é a paciência que é contra todo o descontentamento. Mas eu estou pobre, eu vou roubar aqui, porque aqui eu enriqueço mais rápido. Não, irmãos, tem mansão preparado para você no céu, não vale a pena perder. Paciência, paciência. Por fim, irmãos, tenhamos paciência também nas coisas triviais. E aqui eu termino. É muito importante também exercermos essa virtude nas coisas mais triviais da nossa vida, não só nessas coisas grandiosas. Quando nós ouvimos um choro de um irmão ainda bebê aqui na igreja, tenhamos paciência com ele. Cristo é tão paciente com ele, irmãos. Não sejam impacientes se Cristo é paciente com ele. Não faça isso. Se nós ouvimos, se nós vemos um pai lutando, às vezes, para conseguir dominar o seu filho, que tem tanta desobediência no coração, aqui no culto, e está tratando isso, não seja impaciente com quem Deus é paciente. Não faça isso, não vale a pena. No trato do seu filho, cuidado com a mão, seja paciente. Seja paciente, ame o seu filho como Deus te ama como filho. Nas perdas, seja paciente. Nos ganhos, seja paciente. No trânsito, seja paciente. Hoje eu vivi uma ilustração desse estudo
resolveram por algum motivo queimar pneu na quarta-feira de noite na Caxangá. E eu passei 2 horas voltando para cá, do trabalho para cá. Paciência no trânsito, paciência nas coisas triviais também é extremamente necessário, porque quando nós somos pacientes, nós refletimos a imagem do Cristo paciente, do Deus paciente. Que nosso Deus seja glorificado com nossa paciência aqui na terra. Que Ele seja glorificado quando nós mostramos a beleza que é ser uma rocha em meio a ondas fortes. Que Ele seja glorificado, meus irmãos, quando na era da informação, na era da velocidade, na era em que a sensualidade tenta dominar todo mundo, a impaciência tenta dominar todos, que Ele seja glorificado em ter um povo conhecido por sua paciência. Que nós clamemos Maranata, vem Senhor Jesus, mas que seja um clamor também paciente. Deus nos abençoe e nos proteja, nos encoraje a viver essa jornada, uma vida de paciência. Amém. Neste momento, irmãos,